Salve, salve, queridíssimo George! Como você está, meu querido? Bem, como sempre. E aí eu faço a mesma pergunta pra você. E você? Tudo certo, tudo em paz, tudo bem, tudo em ordem. Hoje é um dia especial, aniversário do sogrão, Aniversário do sogrão na gravação, George. Aí está indo ao ar, não está na gravação. Não foi hoje. Não, mas foi pô, mas ontem. temos que considerar que esse momento de bastidores é um momento especial, pô. Você sabe, desde sempre, bom, estamos enrolando para variar, Pra mas variar, sempre. desde o começo, você lembra que a gente falava olá, bom dia, boa tarde, boa noite? Era no meio da pandemia que a gente começou Maquinistas. Sim. Não, os primeiros a gente gravou na semana da pandemia, ali, Exatamente. do início da pandemia. Os programas que nunca foram ao ar. Nós somos pré-pandêmicos. Pré-pandêmicos, perdemos o patrocínio, inclusive, por causa da pandemia que teríamos, mas Maquinistas existiu, está aqui. Sim. Né? Estamos indo para o terceiro ano de seguido? 2023, 24, 25, estamos com 2 anos de programa no ar. E hoje temos o prazer, pronto, consegui chegar na introdução, um minuto já enrolando aqui, de receber ela, Mariana Diniz, diretora executiva de marketing da Visa do Brasil. Hoje eu falei, eu não vou errar cargo. Seja bem-vinda. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês no Maquinistas. É muito legal poder trazer as grandes marcas que fazem, né, grandes investimentos no esporte, que tem o esporte na cultura, na tradição, né? Mariana já está com 5 anos de 5 Visa, anos, né? E meio de Visa. 5 anos e meio de Visa, já passou por Diageo, passou pela Kimberly Clark. Kimberly também. De bem de consumo, mas já estou há mais de 5 anos em meios de pagamento. É uma mudança ali de rota, um pouquinho de estilo de empresa, né? E tudo mais. Mas aí quando você chega numa Visa, é uma Visa que tem 100 anos quase de história de patrocínio esportivo, né? Uma empresa que tem muito investimento no esporte, investimento nos grandes eventos. Como é que é essa importância do esporte dentro da empresa? Bom, a Visa, como você falou, né, décadas de história em vários eventos globais, né? E a gente vê o esporte muito como um ponto de contato ali, né, com o nosso consumidor, né? Esporte é algo que motiva as pessoas, né, que gera essa conexão emocional, né? Então é muito uma forma da gente se conectar com esse consumidor e é uma forma da gente gerar negócio para a empresa, né? Porque a gente também, através desses patrocínios, a gente gera negócio para a Visa, né? Através dos nossos clientes, né? Fazendo ações promocionais também, né? Então é uma forma, eu falo que é uma forma da gente tanto construir marca, né? Como também alavancar o negócio. Então acho que é uma junção muito feliz que a gente consegue através desses patrocínios esportivos da Visa. E só claro, quebrando aqui um pouco, George, a nossa ordem, tem uma coisa interessante que muitas vezes o público né, público geral, eu sempre gosto de pontuar quando conversa com empresas de meio de pagamento, é isso. A Visa é a empresa da ponta final do meu cartão de crédito, a bandeira tá lá, Visa. Uhum. Mas o teu cliente não sou eu que estou fazendo a compra, também sou, mas não é. É o banco, né? É quem vai emitir esse cartão, né? Como é que é essa lógica de negócio? A gente fala que é um B2B2C, né? Isso. Então a gente às vezes fala cliente, né? As pessoas pensam que são cliente final, mas quando a gente fala clientes na Visa, são os nossos clientes, como você falou, são os emissores, credenciadores, comércios, né? Que tem o consumidor final, né? Então, no final do dia, a Visa é uma empresa de tecnologia, né? Que presta serviço, né? Que faz com que as transações consigam acontecer, né? Para que o consumidor final, né? Tenha a melhor experiência possível, né? Então é isso, a gente fala dos clientes dessa forma, né? Esses clientes B2B que a gente tem para chegar no nosso cliente final, no nosso consumidor final, que é o B2C. Fala. Não, eu dei alguns minutos de silêncio, né? Você tá processando a informação. Não, eu tô processando. Você precisa melhorar o chip aí. Não, eu tô processando porque você agora me trouxe uma reflexão profunda, porque eu sempre tive a visão do cliente. Quebrei você. Não, mais uma vez. Não, e aí, em cima disso, por ser uma empresa de tecnologia e dentro dessa ótica, e a inteligência artificial nessa brincadeira? Inteligência artificial é uma coisa que a Visa já está, né, antes do hype de agora. Antes dela chegar no B2C, tinha um B2B dessa inteligência artificial. A Visa já há muitos anos usa a inteligência artificial para fazer, né, a análise transacional, para oferecer serviços antifraude para os bancos, né, então já é algo que está no core da Visa há muitos anos, né.
Então faz parte do negócio da Visa, né? E agora a gente está num momento, né, numa nova onda de inteligência artificial, que aí agora a gente está entendendo novos usos, né? De como é que a gente usa de produtividade dentro da empresa, na própria comunicação, né? Mas antes mesmo de se falar de inteligência artificial, mais recentemente, a Visa já usava há muitos anos, né? Então, antes desse B2B, B2C, né, que chega no cliente, que é ali quando bateu a dúvida, inteligência artificial já fazia parte do dia a dia de vocês. Sim. E aí, com esse olhar da inteligência artificial do que você acabou de trazer, por ser uma empresa de meio de pagamento, conhecer todas as pontas, né, da maneira mais detalhada possível é fundamental para uma empresa como a Visa, né? Do tipo, eu sei que o cliente tal consome de tal maneira, papapá. Dentro desse processo todo, se usa muito no dia a dia de vocês ciência de dados? Muito, com certeza. Assim, e faz parte também, porque muita gente não sabe também de outros serviços que a Visa presta, né? Então, existe ali a receita vindo da transação, né? Mas existem vários serviços que a Visa presta para esses nossos clientes, como os bancos, né, os emissores, justamente fazendo toda essa inteligência de dados, né? Então, imagina que a Visa tem, né, uma série de dados transacionais dos seus consumidores, então a gente consegue analisar isso para que a gente consiga oferecer cada vez mais ações, né, personalizadas e segmentadas, né, para os nossos clientes, né? Então a gente consegue, por exemplo, impactar toda a nossa parte de CRM, por exemplo, né? Como é que eu entrego para aquele consumidor uma comunicação que seja relevante para ele, né? Então eu consigo ver, por exemplo, consumidores que estão fazendo transações em companhias aéreas, eu sei que ele vai viajar, e aí eu consigo de alguma forma, oferecer ali, e criar, né, coisas relacionadas a esse segmento que ele está comprando, né? Então, justamente para ser mais relevante para ele, não oferecer qualquer coisa, né? Então, como é que eu consigo ser mais personalizado, mais efetivo nessa comunicação, né? Então, toda essa parte de inteligência de dados para a gente é super importante, sempre pensando na rentabilização, né? E a gente fala muito do ciclo de vida, né, do produto, né, desde o momento de aquisição do cartão até a ativação, uso do cartão. Então, a gente pensa em todos esses momentos, usando essa inteligência para impactar de forma positiva todos esses momentos do ciclo de vida do produto. E nesse sentido, o esporte ele acaba sendo uma boa plataforma de teste, né? Super. E até essa coisa do esporte, né? Então a gente tem uma base grande de consumidores, né? O first party data dentro da Visa, através da nossa plataforma do Vai de Visa, e a gente consegue, inclusive, fazer associações, né? Então, eu estou vendo que esse consumidor está comprando muito em departamento, né? Em lojas de departamento esportivo. Eu sei que ele já tem um interesse, né? Então, vou fazer uma promoção, né? Para a NFL, né? Então eu consigo segmentar e já falar com consumidores que estão mais propensos a se interessar por aquela promoção, né? Então o esporte acaba sendo também uma forma de segmentação desses consumidores, né? Eu tô ficando cada vez com mais medo, né? Ou seja, na verdade, sabe tudo. Né? Na verdade, sabem tudo e dá para se usar nas mais variadas estratégias, né? Na verdade, você sabe tudo sobre o George, se o George tem um cartão Visa, sabe tudo. Eu vou usar para você, a inteligência artificial, é o cartão de crédito, eu estou perdido. Não, ou solucionado. Mas é pro bem. Depende do uso. E tem toda a parte de privacy que a gente tem. Então, assim, sempre de novo, né? São os clientes finais são do banco, mas se a pessoa, né, faz a autorização para se cadastrar no Vai de Visa, a gente tem. Você começa a gente tem esse opt-in dela, e aí a gente começa a comunicar de forma responsável, né? Sem ser spam. É uma forma mais assertiva. E você citou a NFL. Bom, vamos lá, NFL, Copa do Mundo, né? Copa do Mundo não, desculpa, FIFA.
FIFA, COI, Comitê Olímpico Internacional, Olimpíadas. Vicarb no automobilismo, né? Que é o Visa Cash App Red Bull. Como é que é essa... São esses grandes eventos globais, qual é a estratégia de patrocínio da marca? Porque muitas vezes o pessoal fala, não, isso aqui é a cara da Visa, calma, né? Como é que a Visa olha e enxerga a propriedade no esporte? Tem assim, de novo, né, são patrocínios que são, né, de anos, né, então, acho que lá atrás, né, começou, acho que com Olimpíadas, né, então, acho que teve um início ali da Visa de como marca global, né, se posicionar como uma marca, né, aceita em todos, hoje em mais de 200 países, né, com presença global, então, tem uma ligação também com essa questão de internacionalidade da marca, né, forte. Então, quando você fala de uma Olimpíadas, de uma Copa do Mundo, né, são eventos que mobilizam milhões de pessoas no mundo inteiro, que é o que a Visa faz, né, conecta milhões de consumidores, comércios, clientes, né, emissores no mundo inteiro. Então, tem toda uma ligação, né, um pouco com o propósito da marca, né. E aí, acho que foi vendo eventos que tivessem esse poder, né, de gerar, de mobilizar, de gerar negócio e conectar com os consumidores. Então, NFL, a gente está desde 1995, FIFA desde 2007, então são coisas que realmente consistentes que a Visa trabalha já há muitos anos, né? E como é que esse patrocínio é aproveitado? Por exemplo, a NFL vem agora aqui e vai ter o jogo em São Paulo. Como a marca trabalha esse jogo, por exemplo? Então, assim, tem os patrocínios globais, né? E aí a gente, localmente, decide que aquele asset, né, vale a pena ser ativado, né? Então, no caso de NFL, por exemplo, existe um patrocínio global. O Jogo do Brasil é um patrocínio à parte, né? A NFL não é boba, né? Sabe ganhar dinheiro em tudo que é ponta, né? Cria um jogo novo no Brasil. Opa, esse aqui não tá no contrato, tá? Mas até porque veio depois, né? O contrato é mais antigo que o jogo. Mas a gente entendeu que tinha tudo a ver, a gente tinha que estar, então fechamos o patrocínio local. E aí, né, a NFL, no caso de NFL, assim, é um esporte também, né? Que vem crescendo muito aqui no Brasil, né? A gente sabe que tem quase 40 milhões ali de brasileiros interessados no esporte. Então, a gente viu também uma super oportunidade de começar, né? Para além do futebol, que é a paixão nacional, a gente também começar a falar de outros esportes, né? Então, a gente faz ativações, né? Durante o jogo, né, para ter toda uma parte institucional, e a gente criou, então, uma promoção agora, né, que é o Vai de Visa, que é mais jogo, para levar consumidores finais para o jogo, né? Então, a pessoa se cadastra no Vai de Visa, que é a nossa plataforma, né, de dados ali de CRM, e aí ela tem a chance, né? Ela começa a usar o cartão Visa cadastrado dela, a cada 5 transações ela tem chance de jogar ali no nosso site para ver se ela ganha ou um par de ingressos para o jogo, ou vouchers de R$200 para gastar em itens esportivos ali da NFL. Então é uma forma da gente, de novo, né, se conectar com o nosso consumidor e oferecer algo, né, oferecer experiências, né, que ele às vezes não teria, né, tudo bem que, né, estava disponível para compra, mas a gente sabe que muita gente não conseguiu comprar. Então, de novo, né, como é que a Visa dá acesso também a experiências diferentes para os consumidores, né, que outros meios de pagamento não conseguem oferecer. Você usou um termo interessante agora, quando você se referiu à NFL, você falou quase 40 milhões de interessados, né? Dentro de tudo que a gente está falando, ciência de dados, dessa depuração, já se tem, pelo menos, alguns parâmetros desse número. Quantos realmente são potenciais consumidores de NFL e, a partir daí, a Visa poder proporcionar experiências das mais diversas? Já tem algum mapeamento inicial para a gente sair desse número dos interessados? Olha, assim, só o interesse que a gente vê em relação à promoção já tem indícios que sim. Então, por exemplo, nessa promoção que a gente tá agora no ar, a gente teve 3 milhões de cadastros na promoção. Dá quase 10% dos 40. Então, né? assim, é algo que começa a tangibilizar um pouco esse interesse que realmente
é forte, né? O tanto de... a velocidade que os ingressos se esgotaram, né? E pessoas, assim, desesperadas para conseguir. Então, eu acho que realmente é algo que vai cristalizando um pouco esses números que a gente vê ali de estatísticos, né? Eu acho que tem dados bem concretos que estão realmente mostrando que sim, é um negócio que está crescendo muito no Brasil. E quando a gente vai para expandir esse universo, vem uma Copa do Mundo, né? Ano que vem tem Copa do Mundo masculina e 27 a Copa feminina aqui no Brasil. Como é esse olhar que a empresa traz para os próximos eventos? A gente, na verdade, tem uma leva... e a Olimpíada, Olimpíada de Inverno... até antes de chegar em Olimpíadas, assim, né, todo esse histórico que a Visa tem, né? Então, a gente está agora focado em NFL, né? Que o jogo é dia 5 de setembro. Depois a gente tem, né, em novembro, o patrocínio da Visa Cash App, Red Bull, que a gente também ativa a Fórmula 1. Em fevereiro tem Olimpíadas de Inverno, que a Visa também é patrocinadora, né? A gente também anunciou recentemente um atleta dentro do Team Visa, que é um time de atletas patrocinados, que é o Lucas Pinheiro, né? Que é a grande promessa brasileira. Acho que é um dos primeiros momentos que o Brasil tem chance... Alguma promessa realmente, de fato. Tem chance de ganhar alguma medalha, né? Então, o Lucas também é nosso atleta Team Visa. E depois teremos Copa do Mundo masculina. Já estamos fazendo todo o planejamento também, pensando para o ano que vem, né? E, de novo, né, aquela questão que a Visa também consegue alavancar esse patrocínio dela através dos clientes, né? Então, através de ações, né? A gente tem o direito de repassar... A transferência de direito. A transferência de direito para os nossos emissores, né? Então, existe toda uma mobilização que a gente faz em torno disso, né? E com várias promoções, levando centenas de consumidores para o evento, né? Então, a gente, né, ativa tanto uma parte promocional como a parte institucional durante o período dos jogos, né? Então, já estamos nesse planejamento para o próximo ano. Porque vira um ativo muito bom, né? Porque você tem a chance de pegar os bancos ali, né? Vamos dizer bancos, mas vamos colocar tudo no mesmo bolo, mas... E eles fazerem a parceria para o cliente final deles, que aí Exato. É um direto, né? Aí é o B2B2C, né? Exato. Exatamente, né? Desce para o banco faz ação com o cliente dele, e aí você tem toda essa maquininha girando ali. Né? Sempre dentro existem guidelines, né? Assim, a Visa é patrocinadora, então sempre tem que ser uma mensagem da Visa. Do meio de pagamento Visa, né? Mas eles têm os cartões Visa, então eles podem falar disso. Então é um ganha-ganha, né? Né? A gente como Visa amplifica o nosso patrocínio e eles como emissores ganham um asset, né, poderosíssimo para também conectar com os clientes deles, né? Então é um super ganha-ganha para todo mundo. Dentro dessa conexão com os clientes, olhando a famosa geração Z, como essa geração ela vê uma marca como a Visa? Vocês já têm indícios, dados, informações sobre isso? O que a gente sabe, assim, a gente tem a gente faz várias pesquisas, né? É a bola da vez agora, né? Todo mundo quer falar com a geração Z, né? E a gente tem alguns dados, assim, né? Por exemplo, a geração Z busca muito experiências, né? Não é só, né, o consumo do produto. Então, como é que a Visa consegue oferecer experiências diferenciadas para esses consumidores, né? É uma geração que está muito preocupada com o propósito de marca, né? Com o que essa marca tem a dizer, como é que ela se posiciona. Então, é algo que a gente está olhando, né? Acho que tem uma questão também de os meios que essa geração está, então, né? Que tipo de veículo, né? Que ela está consumindo. Então, é algo que a gente olha também, né? Para a gente estar cada vez mais presente digitalmente. Essa parte toda de influenciadores, né, creators, então isso também interfere na forma, né, não só no tipo de mensagem que a gente está fazendo, mas também em como a gente chega neles, né. Mas acho que os nossos patrocínios são
é uma super forma de fazer essa conexão, né? Ano passado que a gente já ativou o NFL, por exemplo, dentro do, né, a gente faz uma medição de impacto da campanha, né? E a geração Z foi uma das que performou melhor no sentido de lembrança de marca a partir na da ação. campanha, né? Então foi uma campanha no passado que foi super bem dentro de geração Z. Então a gente vai fazendo essas medições e entendendo se o que a gente está criando e comunicando para ele está fazendo sentido, né? Além do que você mencionou, você falou de experiência, propósito, tem mais algum outro item que chama a atenção quando fala de geração Z? Para a Visa, dentro de tudo que vocês mapeiam. É uma geração assim que nasceu na era digital, né? Então acho que tudo para eles é mais fácil, né? Então acho que existe também um desafio da gente sempre, né? Como é que a gente entrega soluções, né, de pagamento mais rápidas, mais fluídas, né? Eles não têm tempo de ficar, né? Quase não existe dinheiro mais para eles, né? A gente estava numa época que diria que então você até contou do ainda existe cartão. Exato, e é um desafio para a gente, né? Porque tá tudo embarcado, ou tá embarcado ali no celular, né? Ou tem a questão do Pix também, que a gente sabe que existe. Então, é esse desafio da gente estar sempre realmente entregando algo para eles rápido, conveniente, com a segurança, que é algo que a Visa sempre preza, né, o mais seguro possível. Então, acho que tem esses cuidados também, né, da experiência do consumidor nos pagamentos. E eu tinha até falado, eu brinquei que o esporte é uma plataforma de teste para várias coisas. E eu lembro, em 2016, de conversar com a Visa e ela vinha trazendo a ideia de não poder usar, acho que foi a primeira Olimpíada que não podia usar dinheiro de jeito nenhum como meio de pagamento, com exclusividade. E aí a gente vai evoluindo para cada vez menos você ter até o cartão físico, é só pagamento, né, pelas coisas, né, por vestíveis e tudo mais. Como é que é esse futuro? Que vocês... O futuro, na verdade, já é realidade, já é presente, mas como o esporte também molda um pouco essa forma de vocês olharem esse hábito de consumo no uso do meio de pagamento para compra? A Visa... A visão da Visa, né, a missão da Visa é ser a melhor forma de pagar e ser pago em todo o mundo, né? Então, essa coisa de ser cada vez mais seamless, né, mais digital, mais fácil, faz parte dessa experiência, né? Existe um desafio de marca que quanto mais fluido, né, mais é aquela coisa que você nem percebe que a Visa está ali, né? Mas no final do dia a Visa está por trás de toda aquela tecnologia, né? Mal comparando, seria quando a gente começou a internet de escada, que tinha o provedor que te dava o acesso à internet. Atualmente você nem sabe qual né? Imagina a geração Z com internet de escada. Não existe. Né? Exatamente. Então sim, existe um desafio da gente continuar presente, né, nesse mundo tão digital. Eu acho que o esporte, no final do dia, é isso, né? Assim, eles entenderem, putz, tem uma Visa aqui por trás, né? Eu tenho uma Visa, né, patrocinando Olimpíadas, Copa do Mundo, NFL, então ela está presente aqui no meu dia a dia, de alguma forma, né? Ela está me oferecendo experiências que outras marcas não oferecem, né? Ela tem, eu dou vantagens, eu dou benefícios para eles que são palpáveis. Que são palpáveis. Então é isso, é como é que a gente está, de alguma forma, presente nesse dia a dia, oferecendo vantagens e benefícios e experiências cada vez melhores para esses consumidores. Uma empresa como a Visa, então, também é uma produtora de conteúdo. A gente tem que estar, né? Porque onde o consumidor está, a gente tem que estar. Então, se eles estão ali num TikTok da vida, a gente tem que estar lá. Se eles estão, né, num esporte, assistindo algum tipo de esporte, a gente tem que estar lá de alguma forma e de uma forma criativa, porque é isso, também tem essa questão da geração Z, né, que você tinha falado da geração Z. Cada vez mais aquela comunicação tradicional, né, não está colando, né, então tem que entregar algo de muito valor, e acho que essa questão de conteúdo, né, a gente criar conteúdos que conversem com eles, né, que saia ali
do básico, básico é super, porque é isso, é uma disputa por atenção a todo momento. Se a gente não entretém, se a gente não entrega algo que seja realmente, né, relevante, ninguém vai parar para assistir. Então, é algo que a gente se preocupa bastante também. E, Mariana, tem uma coisa interessante que eu sempre, assim, que eu sinto, não tenho a informação, não tenho dado para comprovar, mas é um sentimento de que o nosso pós-pandemia, as pessoas começaram a se preocupar, não é nem se preocupar o termo, mas elas não estão tão preocupadas em economizar para o futuro e mais em viver o presente. Vai tentando resumir. Vocês têm essa análise um pouco? Aumentou o consumo de viagem, enfim, do todo ali, ligado a experiências? Então eu vou viajar mais, eu vou mais em evento esportivo, eu vou me hospedar mais, eu vou gastar mais em restaurante. Tem algum balanço que vocês já possam fazer disso? Olha, teve bastante dado pós-pandemia que realmente esse setor de viagem explodiu, né? Acho que ficou uma coisa meio contida reprimida, né? E aí, quando começou a liberar, a gente teve dados na Visa que realmente explodiu mesmo, e acho que vem crescendo desde então. Mas depois acho que deu uma certa normalizada, né? Assim, o que a gente vê, essa coisa de experiência, é uma tendência geral, né? Que realmente as pessoas, ainda mais quando a gente fala também de consumidores alta renda, né? Que a gente fala, putz, existe uma tendência de cada vez mais as pessoas estarem menos preocupadas em ter, né? Em ter aquela coisa da posse e buscar experiências que ninguém vai ter acesso, né? Putz, eu vou fazer uma viagem, eu não quero... Até o tipo, né, de experiência. E quando você está falando de consumidor alta renda, né? Eu quero ir para algum lugar que ninguém foi, ou com acesso exclusivo a tal coisa, né? Não vou ver a NFL, eu vou sentar com o Tom Brady no camarote. Isso, exatamente. Vou ver o tal torneio de tal coisa. Então, existe muito esse turismo de esporte, né? Principalmente esse público de alta renda. Então, acho que sim, é uma grande tendência, assim, essa parte de experiência e eventos esportivos, né? E aí, com isso tudo, né? Experiência, propósito, uma galera que está no digital... tem um baita desafio de comunicação aí, quando a gente olha para as marcas. Como vocês lidam com esse ambiente aí tão fluido, que a gente até brinca aqui, né? A famosa sociedade líquida. Como é que se lida nesse ambiente? Acho que a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo para ir adequando os nossos planos de comunicação a essa nova realidade, né? Então, acho que é isso, assim, muita pesquisa de entendimento do consumidor, de mídia, né, para ver onde que as pessoas estão, o que elas estão, onde elas estão vendo relevância, e você vai se adaptando a essa nova realidade, né, porque é aquilo que eu falei, uma disputa de atenção gigantesca, né. Então, acho que a gente tem que ser muito criativo, né, em qual vai ser a mensagem, como a gente vai chegar no consumidor, como é que a gente vai ser também genuíno, né, de uma forma que quando o consumidor vê uma comunicação, ele entenda que aquilo lá é Visa, né? Então, acho que é o nosso desafio e é algo que a gente está a todo momento entendendo, porque é muito dinâmico, né? Então, é isso, cada vez mais presença digital. Acho que tem uma questão, né, da cultura, né, da atração cultural, assim, o que está acontecendo nesse momento que a marca pode se apropriar e pegar, de certa forma, carona nessa nova onda, né, mas de forma genuína, de forma que faça sentido para a marca, não é assim, não é marketing de oportunismo, né, é um marketing que entende o que está acontecendo, né, quais são as conversas, o que os consumidores estão discutindo, e você tentar entrar de forma mais genuína nesse sentido, né? Então, o próprio NFL, né, que a gente fala, putz, até alguns anos atrás não era algo que se falava, né, que ainda era um pouco mais nichado no Brasil, né? De uns tempos para cá, putz, não, está acontecendo, né? Vamos, né, precisamos trazer, né, essa ativação para o Brasil. Então, é algo que
que a gente tem que estar sempre atento. E algo que para a própria marca não deixava de ser genuíno, porque já tinha um histórico americano. Exatamente. Né? Já vinha um patrocínio de muitos anos. Muito, né? Todos os patrocínios que a Visa tem são muito consistentes, né? Então é algo que faz sentido. O próprio Lucas Pinheiro, né? Que a gente está agora como Team Visa, né? Putz, a gente começou a ver que, ele estava, né? Despontando ali, esse menino é uma promessa, tem tudo a ver a gente se associar com ele, né? Então vamos fazer essa associação. Então é algo que é assim que a gente tenta trabalhar, né? Essas escolhas de atletas e tudo mais é um trabalho Brasil? É isso? É em conjunto. Então, assim, às vezes existe um time global, sim, né? Que está olhando o esporte. Que está olhando o esporte como um todo. Então, a gente tem vários atletas do mundo inteiro patrocinados, né, dentro do Team Visa. E aí, localmente, a gente tem as discussões. Tipo, putz, olha, temos muito interesse nesse atleta, né? Então, existe uma conversa com o time global para fazer esse trabalho em conjunto, né? Então, o Lucas Pinheiro foi muito um interesse nosso aqui, que o Global também compartilhou, porque eles também estão lá de fora, ele está sendo um atleta bem cotado. E isso é interessante, que muitas vezes o pessoal não entende também. Tem a coisa que é global, né? Então, assim, a Copa do Mundo é um patrocínio global, que vai ter que ser trabalhado porque está no teu pacote. E tem outras coisas que você vai fazer localmente. Como é que existe espaço para esportes locais serem trabalhados pela Visa? Olha, existe, e a gente tem, por exemplo, né, um patrocínio local que a gente tem é o Nossa Arena, que é um espaço, né, de futebol feminino ali na Barra Funda, que faz um trabalho super bacana, né, de fomentar o futebol para as mulheres. E é algo que a gente fez localmente, né? Então, acho que tem dos dois espaço. lados, né? Tem os patrocínios globais que a gente aproveita e tem os locais que a gente também busca o que tiver de acordo com a nossa estratégia, né? E aí, dentro do que você falou, né? Voltando para a questão do atleta, né? Hoje também tem um grande desafio, né? Nessa sociedade líquida, tudo tão volátil, tão rápido. Por exemplo, o atleta, ele é um influenciador de uma forma ou de outra. Sim. Tem os perfis, né, de cada um. Como se constrói uma comunicação integrada com um atleta que hoje, cada vez mais, ele está na rede social, né? O público quer que ele se posicione sobre os mais variados assuntos e ele é patrocinado pela Visa. Quais os cuidados, os pontos de atenção que se tem nessa comunicação para ela fluir? Eu acho que até o fato dele estar na rede social é um dos critérios até para a gente escolher, né? Então, assim, se o atleta tem uma pegada, né? Já tem uma presença nas suas redes sociais legal, né? Que consegue fazer conteúdo, isso vira mais um critério para a gente olhar com bons olhos a associação com ele, porque a gente acaba ganhando nesse sentido também. E a Visa tem uma série de cuidados, então, assim, qualquer associação que a Visa faz com o influenciador passa por um processo de vetting, né? Como se fosse um screener que a gente faz para cada, não só atleta, né? Para todos os influenciadores que a gente trabalha, para saber um pouco o histórico, enfim, até o fato do atleta ou do influenciador ter trabalhado com concorrência acaba, né? A gente prefere não, né, tem um tempo ali, né, no último ano, você trabalhou com concorrência, a gente acaba não pegando. Então, tem uma série de critérios que a gente tem e faz esse screening. Então, existe todo um time global que avalia mesmo se aquela pessoa está apta a se associar com a imagem, né, a ser um porta-voz da Visa, né, e aí a gente recebe uma aprovação para poder trabalhar com aquele influenciador, né? Porque é uma responsabilidade, né? Claro. É o nome da marca que ele está levando, né? E aí na criação do conteúdo também tem uma série de cuidados, né? Enfim, tem os do's and don'ts que a gente trabalha com os influenciadores também. E voltando um pouquinho, você falou do Nossa Arena, como é que a marca está olhando o Copa Feminina aqui no Brasil? Olha, a gente está bem animado, né? Um fato, né? Um
um grande evento, né, ser aqui no Brasil, né, então a gente acredita que vai mobilizar bastante, né, acho que na última Copa Feminina já teve recorde de audiência e de presença em estádio, então a gente está vendo com super bons olhos, ser aqui no Brasil, a gente acha que vai mobilizar bastante. Porque o que você trouxe agora, voltando também no atleta, tem ali, digamos, uma série de cuidados, mas a informação está cada vez mais numa velocidade mais absurda. Então, tipo assim, nem sempre é possível se fazer moderação do conteúdo. Sim. Né? E por mais que se tenham todos os cuidados. Como é que digamos assim, dá para se fazer esse refinamento evitando o que você falou? Por exemplo, você tem toda uma marca por trás, né? Como o Eric falou, praticamente centenária. Como é que você trabalha isso nessa velocidade? Quando, assim, conteúdos que ele faz, a gente não tem ingerência. O que a gente tem é um cuidado na hora de escolher o influenciador ou o atleta, a gente vê o histórico dele para ver se está condizente, né? Então, existe uma avaliação do histórico dele. Ele faz um conteúdo... tem coisas que ele não é bacana, ou não tem a ver muito com... Não tem fit, né? Não tem fit com os valores da Visa. Então, a gente vê muito essa questão na questão da escolha. E aí, uma vez que a gente escolheu esse atleta, os nossos conteúdos são todos aprovados. Então, a gente dá uma liberdade criativa... Né? Ainda mais quando é creator, quando tem já uma pegada criativa, né, aquele influenciador, a gente dá uma liberdade dentro, a gente passa um briefing, a gente quer falar de tal assunto. Precisa passar essa mensagem aqui. Porque também tem a questão da linguagem público, dele, né? da linguagem dele. Ele sabe como é que fala com o público dele, então não dá pra gente falar assim, você tem que fazer isso. Mas uma vez que a gente passa o briefing e ele cria do jeito dele, aí ele vai passar por uma aprovação nossa, tipo assim, esse é o roteiro que eu criei. Né? Aí a gente aprova o roteiro e depois aprova o conteúdo. Então, tem um cuidado de aprovação, sim, dos conteúdos. Mas sempre dando essa liberdade inicial deles trabalharem na linguagem deles, né? E essa aprovação tem que ser rápida, né? Tem que ser rápida. E aí, isso foi uma coisa que super tivemos que mobilizar. Porque é isso, porque assim, não é o SLA do jurídico de 5 dias, né? Então, a gente teve que criar alguns combinados ali, né? Do tipo assim, gente, rede social, né? Então, por exemplo, quando a gente faz muito nos eventos esportivos, né? A gente leva influenciador e aí a gente faz captura, né, cobertura do evento. Estamos aqui no Super Bowl, né, em fevereiro a gente teve o Super Bowl, estamos aqui no Super Bowl, né, é real time o negócio. Exatamente. Então fica a galera você não pode vazar a imagem do jogo rolando. Tem esses cuidados. Então esses é o dos and don'ts que a gente fala. Tipo assim, que é fácil produzir esse não conteúdo. É nada fácil, gente. Aí fica lá, aí é engraçado, né? Fica lá no evento, ele fala, tô aqui, que legal! E mostra a cara dele, mas não pode mostrar o jogo, né? Mas tem esses dos and don'ts, exatamente. E aí a gente cria todo um combinado ali, tipo assim, gente, tem que ficar de prontidão. Fica lá o nosso jurídico ali, né? Menção ao nosso jurídico, que sempre parceiro com a gente, para aprovar na hora. O jurídico deve gostar, vou falar a verdade. No dia a dia, aqueles contratos, agora é só ficar vendo o vídeo e dar ok, vai. A parte legal, né, do trabalho. Não tô analisando o contrato, eu não tenho que ler 30 páginas de contrato. Eu tô vendo o conteúdo e falando, pode ir, não pode ir. E aí, então, tem esse combinado para a gente justamente se adequar a dinâmica que é a rede social, que é super real time, né? Então a gente tem que ir se adequando. E como vocês mensuram o que deu bom, vamos dizer, nessa história? Qual a métrica que vocês fazem para analisar? Por que eu vou fazer? Porque muitas vezes o pessoal às vezes sabe, às vezes não sabe. O que eu mais tenho percebido nesses últimos anos é um entendimento das marcas de que é um trabalho muito mais jornalístico, entre aspas, do que uma campanha publicitária. É outro bicho. E eu acho que tem entendido. Como é que vocês mensuram isso? Isso aqui vale a pena ou não? Tem coisas mais imensuráveis, Lógico. que é assim, o que a gente está construindo de longo prazo com aquela associação, mas tem coisas bem concretas que toda campanha a gente mensura, tanto do ponto de vista de marca, como do ponto de vista de negócio. Então, assim, falando de marca, a gente tem, para cada campanha que a gente faz, a gente
tem alguns atributos que a gente mede, né? Então, o quanto que a Visa está sendo associada àquele evento esportivo, né? O quanto que a gente está aumentando de preferência de marca, né? Então, as pessoas que lembram da campanha versus as pessoas que não lembram. Isso, pesquisa aí a gente vê, rodando pesquisa durante a campanha. Então, a gente vê, não, aquele grupo que lembrou da campanha teve um lift de preferência, né? De preferência, de afinidade. Então, a gente começa a ver alguns atributos de marca mesmo, né? E aí tem a parte mais de negócio, né? Então, assim, a gente fez a promoção, né? Use seu Visa para concorrer a ingressos para a NFL. Então, a gente vê também se teve lift transacional naquele momento. E acho que da parte, né, de business, essa é a principal. E tem a parte comercial, que essa é o que o asset gera junto com os emissores né, e as campanhas dos emissores que a gente também faz toda uma mensuração com o time da Visa, então, para a gente também entregar valor para os nossos clientes, né? Então, existe todo, assim, um cuidado com mensuração e a gente tem tido bons resultados, tanto do ponto de vista de marca como do ponto de vista transacional. Jurídico não entrou nenhum burnout até agora. Não. Por enquanto tá não. Tudo em ordem. A galera tem trabalhado ali durante o evento. É fácil, vai trabalhar durante o evento. Isso que eles estão com o fuso horário, teoricamente, ainda a favor. Vai trabalhar lá no evento ao vivo. Já teve coisa, viu? Nossa, Copa do Catar, a galera tudo no fuso, tudo trocado. Aproveitando toda a sua experiência com Visa, e aí você falou agora de atributos de marca. Quais os principais atributos de uma marca de sucesso? Eu acho que cada marca vai ter o seu, né? Então, assim, na Visa, a gente vê muito essa questão da preferência, né? Então, assim, isso está movendo a minha preferência, né? Porque hoje em dia a gente tem, né? A maioria das pessoas ali vai ter um Visa e um concorrente, né? Mas dentre todos os meios de pagamento ali que você tem acesso, você está preferindo pagar com Visa? Então, essa coisa de preferência de marca para a gente é muito importante. E a gente tem outros atributos que a gente mede, que, na verdade, tem uma lista assim, de 20 atributos, tá, George? Sim, tranquilo. São 20 atributos, assim, e aí para cada campanha tem alguns atributos que vão ser mais importantes que outro, né? Então, a gente tem desde, é uma marca aceita em todos os lugares que eu vou, é uma marca que facilita a minha vida, é uma marca... Então, são várias frasezinhas que a gente mede, né, para ver o quanto que a gente está movendo mesmo, né, o quanto que a gente está sendo relevante na vida daquela pessoa, né. Então, normalmente, assim, e aí tem lá um atributo, né, uma marca que patrocina grandes eventos esportivos, né, então, é uma marca que tá sendo associada com isso, sim ou não, né? É uma marca que tá trazendo inovação, né? Então, são vários que... Mas acho que no nosso caso é sempre preferência de forma geral. Preferência. E aí, de acordo com a campanha, a gente pode medir algum atributo específico, como facilita a minha vida, é uma marca inovadora, é uma marca que está no meu dia a dia, que eu tenho afinidade, né? Então, são coisas também nesse sentido. E aí, voltando à geração Z, quando a gente fala de atributos, aí entra aí experiência, propósito... Super. É uma marca que me oferece benefícios e vantagens, né? Então, tem várias atributos nesse sentido. Entendi. A geração Z, né, na questão de atributo de marca, quando a gente estava falando de influenciadores, determinado influenciador... tem, digamos assim, um apelo maior quando eles olham para a marca que está atrelada a esse influenciador, ou não? Quando vocês fazem tudo aquele screamer, define, esse cara aqui ele também tem fit com a Visa, como é que funciona isso? Tem uma parte mais qualitativa também, né, da gente entender, né, assim, a audiência desse influenciador é mais jovem, né, então... faz sentido a gente se associar com ele nessa campanha. Então, tem uma parte mais qualitativa mesmo da gente entender a aderência daquele influenciador com determinado público, né? E aí, a gente depois vê nos resultados de campanha, normalmente a gente tem as quebras, né? Então, a gente
por exemplo, esses atributos de marca que a gente faz o tracking, a gente consegue ter as quebras de Gen Z, Millennium, alta renda, público mais massivo. Então, a gente consegue ir quebrando para ver aonde que aquela campanha performou melhor, né, em cada um dos públicos. Então, tem essa mensuração posterior. Qual o maior desafio que tem para vocês nesse ambiente esporte? Eu acho que assim, tem muitas marcas, né? Tem muitas marcas presentes, né? Acho que o esporte é um território fértil para quando a gente fala de marketing, né? Então, acho que o maior desafio da Visa é a gente conseguir aproveitar ao máximo aquele patrocínio, né? Realmente aparecendo no meio de né, de tantos anunciantes, né? De tantas informações, de tantos anunciantes, todo mundo, né, porque você tá lá, né, na plaquinha ali da Copa do Mundo, não é suficiente, eu vou ter lá um awareness de marca, mas assim, awareness para Visa é algo que todo mundo já conhece Visa, né, assim, de alguma forma. Então, o que eu preciso fazer para realmente ser algo que as pessoas deem valor ali, né, e valorize, né, e apareça, né, então acho que e aí a gente tem anunciantes com milhões, né, milhões de investimento, e a gente dentro do nosso investimento, assim, o que eu consigo fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso ser criativo aqui para aparecer da melhor forma, né, fazer com que a mensagem chegue no nosso consumidor, com esse investimento que eu tenho. Então, acho que é essa competição de muitas marcas trabalhando junto, às vezes, no mesmo asset, e não necessariamente concorrente, né? Outras marcas mesmo, de outros segmentos e tal, para a gente conseguir rentabilizar aquele patrocínio da melhor forma, né? Porque não adianta eu estar lá, eu preciso alavancar aquilo de alguma forma, né? Voltando para a Copa do Mundo feminina aqui no Brasil, dentro daquilo que o Eric até trouxe, né? Tem o time global, tem o time local. Já existe algum pré-alinhamento do que, por exemplo, vocês localmente vão desenvolver em conjunto com o time global, olhando Copa do Mundo feminina? A gente ainda não chegou nesse estágio, né? Acho que a gente agora tem outros assets que a gente precisa trabalhar. Acho que o foco maior agora está sendo preparar a Copa do Mundo masculina, né? Mas, assim, de alguma forma a gente já está em grandes discussões, né, do que poderia ser feito, mas a gente ainda está focando nos outros assets por enquanto. E aí, só para fechar, e aí dentro disso, quando a gente fala, né, de geração Z, propósito, já tem algum, olhando Copa do Mundo de futebol feminino no Brasil, vocês já têm algum tipo de indício de toda essa massa de consumidores em relação ao que, vai ser importante que a Visa esteja presente aqui, para gerar esse ambiente genuíno? Já tem indícios nessa linha? Quando você fala de geração Z, ainda mais, tô pegando até pela referência do que a gente fez na última Copa Feminina, né? Tem aquela questão do propósito, né? Que a gente falou de geração Z. Então, assim, quando você fala de Copa Feminina, para além do futebol, né, tem toda uma questão de fomento, né, do esporte feminino, né, ainda mais no futebol, que é um ambiente... Inclusive, na nossa última campanha de Copa Feminina, a gente deu luz a um fato histórico, né, que as mulheres, até pouco tempo atrás, eram proibidas de jogar futebol, né. Então, tem toda uma parte, uma mensagem, né, de equidade de gênero, né, de bandeiras que vão além do futebol, né. Então, acho que quando você fala de futebol feminino e geração Z, que é uma geração preocupada com propósito, né, com valores de marca e tudo mais, eu acho que tem um super fit, né, acho que é algo que a gente precisa falar, né, e é da responsabilidade da indústria falar, né, das empresas que se associam com o esporte. Então, eu acho que é um caminho super bacana, né, da gente fazer essa associação pensando no propósito da marca, com um evento esportivo, com o que a geração está buscando das marcas, né? Sem dúvida. George! Sim? 50 minutos. 50 minutos? 50 minutos, é com você agora.
Comigo? Se prepare. Ou, coitada da Mariana, se prepare. Né? Porque esse é aquele momento que a gente não tem a mínima ideia do que pode acontecer. Afinal, é a hora dele, do momento George. Em uma sociedade ainda tão machista, qual a sua maior dor na vida pessoal e a sua maior esperança como mulher? Nossa, que profundo. O momento George, a gente nunca sabe o que virá. A maior dor, eu acho que é realmente a gente conseguir atuar, né, nesse mundo que realmente é muito machista, né? Cada vez mais, assim, né? O quanto que a gente consegue estar em cargos de liderança. Acho que a Visa tem, sim, uma vantagem de que metade, né? A gente tem metade dos cargos de liderança sendo ocupado por mulheres, então tem algumas vantagens nesse sentido, mas ainda tem pensamentos, né? Ainda tem coisas que acontecem em reuniões ali, né? Que faz parte do mundo corporativo e essa sociedade mais machista que a gente vive. Então, acho que a dor é a gente conseguir se posicionar e conseguir, né? Enfim, trabalhar de uma forma efetiva dentro desse mundo que a gente vive, né? Mas acho que a gente está numa evolução, né? Então, acho que cada vez mais, ainda mais no mundo esportivo, é pior ainda, né? Porque é muita coisa de homem, ainda mais futebol, né? Então, é mais desafiador ainda. Mas acho que a gente está, aos poucos, ocupando esses espaços, né? Então, assim, só o fato de eu estar aqui hoje já é uma coisa muito bacana, né? Então, uma mulher falando de esporte aqui, então, é uma coisa muito legal. Então, acho que aos poucos a gente vai quebrando um pouco esses vieses, né? E abrindo esses espaços para mais mulheres poderem estar em mais discussões onde até então mais homens estavam. Então, acho que a coisa bacana é isso, a gente ver essa evolução e acho que está indo por um caminho muito legal. A dor e a esperança, de uma certa forma, caminham juntas. Exatamente. Bonito isso. Você Bonito, né? Momento George hoje foi Né? Você ainda reflexivo, muito bem. De vez em nunca eu acerto, Não, né? acerta, George. Muito bem. Que aula hoje, hein? Mais uma. Mais uma. Eu vou começar a falar. A aula de hoje, não é o programa de hoje, é a aula de hoje com, né? Mari, obrigado pelo papo. Obrigada a vocês, viu, foi Mari? muito bom. Acho que deu para entender. Entendeu, George? A lição que você aprendeu, a primeira foi que a Visa, ela tem o cliente final ok e o cliente que é o emissor. O final. O final e o final. Final, entendeu? Ainda bem que você foi aquele professor que deu aquela recapitulada e não pediu para que eu falasse, que eu ia me atrapalhar. Não. Tudo bem, a gente deixa desse jeito, mas falamos disso, falamos de patrocínio esportivo, presença da mulher em todos os lugares, né? No esporte, principalmente. A famosa geração Z. Geração Z, falamos bastante, dados, análise de dado, patrocínio que tem objetivos claros de negócio, de marca, de propósito, enfim. É muito bacana entender com marcas que são líderes de mercado como a Visa. Obrigado, viu, E Mário? você sabia que eu nunca mais vou olhar para o meu cartão de crédito da mesma forma como eu olhava até hoje, né? Eu vou olhar agora com medo. Ela sabe tudo. Não, você pode ligar antes e fazer... Posso? Ela vai falar, não tá a ver com o seu comportamento dos últimos 10 dias. Não tem a ver. Você não pode fazer essa compra porque ela não tem ligação com isso. Boa. Né? Tá uma ótimo. boa. Mas é isso aí, gente. Maquinadoesporte.com.br, diariamente tudo sobre os negócios do esporte no Brasil e no mundo. Máquina Esporte nas nossas redes sociais. E aqui, Maquinistas, semana que vem voltamos com mais. Tchau. Tchau. Obrigado, Mari. Obrigada. Obrigado, Mari. Obrigada.